Bom, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Call da Guard. Vou começar aqui com a parte internacional, como a gente sempre faz, e, enfim, a gente vai bater um papo aqui sobre o cenário. Sim, de certa maneira, as preocupações com o cenário internacional seguem as mesmas, né, que é a questão da inflação dos Estados Unidos, quer dizer, a questão da inflação global, mas chamou a atenção que esse mês passado a gente teve uma surpresa no CPI que fez com que, enfim, o mercado, o próprio Fed, e nós, enfim, reavaliamos aí o Fed Funds final, tá? Então, a gente tinha dito que a gente imaginava um Fed Funds final perto de 4, né, ao redor de 4. No entanto, com essa inflação, enfim, pior na margem, a gente reavaliou isso daí para 4,5, que é mais ou menos o que o mercado tem precificado e o que o Fed sinalizou aí no último FONC também do mês passado. E aí, interessante, basicamente o que a gente viu, né, acho que a piora foi nesse gráfico da esquerda, o CPI Core, né, ou seja, o núcleo de inflação que deu um tiquezinho para cima, né, e não mostrou a desinflação esperada pelo mercado, e aí por isso acho que é um desafio maior para a desinflação à frente. No entanto, quando a gente olha a precificação de mercado, a gente não vê as assimetrias que a gente viu, por exemplo, no começo no primeiro semestre do ano, em que a gente claramente via uma precificação de Fed Funds muito baixa vis-à-vis, né, uma inflação que todos os vetores eram altistas. Dessa vez a gente vê esse cenário um pouco mais equilibrado. E basicamente, esse cenário equilibrado vem do que a gente imagina que vai ser o caminho da inflação daqui para frente, né? Obviamente, a inflação continua em níveis altos, desconfortáveis, mas quando a gente abre o que está acontecendo com a inflação, né, que é esse gráfico da direita, a gente vê aí que, enfim, a gente teve 3 choques principais, né, que foram a parte de energia, a parte das cadeias industriais pegando em bens, né, obviamente com excesso de demanda, e a reabertura, né, levando essa trajetória de serviços. Tá? Desses três vetores aí de choques primários, a gente acredita que serviços deve ser um que vai continuar incomodando, tá? Inclusive porque ele carrega uma inércia maior, vai carregar essa inflação mais alta que a gente tem visto nesse ano, e também o processo de reabertura que continua acontecendo, e isso deve, enfim, importar aí para o cenário à frente, até porque você deve ter uma desinflação desse setor aí muito devagar lá na frente. No entanto, quando a gente olha, né, os outros dois, a parte de core goods e a parte de energia, a gente tem uma visão aí um pouco mais benigna, que em algum momento, né, provavelmente mais para o final do ano, a gente deve ver uma melhora aí mais consistente, e isso nos deixa mais confortável em imaginar que o Fed não, né, deve ficar ao redor desses 4,5 mesmo, né, apesar de a gente ter subestimado aí, eu acho que o Fed Funds final, enfim, do mês passado para esse, mas, enfim, a gente continua olhando esse call de que a inflação deve sim melhorar com a saída desses dois fatores aí principais, né, de choque. Tá? E aí o que a gente olha bastante, né, aí meio que esmiuçando, dado que o tema é esse, quando a gente olha aqui a parte nesse gráfico da esquerda, a gente está vendo aí as cadeias industriais, a gente consegue identificar isso daí, por exemplo, no ISM, que é o tempo de espera para entregas, né? A gente, que era justamente as cadeias, né, todas travadas, a gente vê uma melhora grande, e plotando isso daí contra o CPI de bens, né, e com lag, obviamente, a gente imagina que isso daí deve melhorar à frente, né? O timing disso daí é complicado, eu acho que o Fed está mais cético em reconhecer que isso vai acontecer, né? Ele quer ver de fato acontecendo para que seja, enfim, de fato incorporado no cenário, mas quando a gente olha prospectivamente, a gente acredita que isso deve acontecer, né? Inclusive, fazendo um paralelo com o Brasil, que saiu na frente, né, em relação ao resto do mundo, a gente está vendo isso acontecer aqui no Brasil, né? A inflação de bens tem melhorado, enfim, na frente aí do resto, tá? Então, para os Estados Unidos, eu acho que vai ser, acho que no mesmo tom, e aí por isso que a gente tira aí essas assimetrias de ver um Fed Funds muito acima de 5 ou qualquer coisa desse tipo. E aí a parte de combustíveis, né, que é mais importante ali, né, em energia, a gente tem visto aí o petróleo, apesar de ter tido uma recuperação na margem, né, tradando abaixo de 100, chegou a bater 130, isso daí tende a ajudar também, né, que era um fator, né, que puxava a inflação para cima, tende também a ajudar para frente, como a gente vê nesse gráfico da direita, tá? Então, dito isso, acho que tem daqueles dois fatores, a gente vê com um otimismo cauteloso à frente que, ao longo do tempo, a gente vai ter sinais melhores, tá? Então, por isso que a gente tira essas assimetrias aí, um viés
de ainda mais Fed Funds, tá? No entanto, não nos parece um cenário confortável, a gente acredita que você leva aí para ao redor de 4,5 e mantém por um tempo, né, até que de fato você veja uma desaceleração mais significativa, tem que ver a parte de serviços, tem mercado de trabalho, enfim, que ainda está apertado, então acho que a gente tem que, o Fed vai ser cauteloso, mas tem tudo para entregar o que foi sinalizado aí no último FONC. Então, sem assimetria, né, no mercado na parte de inflação, né, no mercado de juros, a gente acha também que assim, a contrapartida desses juros em 4,5 e mantido aí por um tempo, isso daí vai ser uma desaceleração mais forte da economia, né? Então fica mais difícil fazer um call de soft landing quando você vê que as condições financeiras estão mais apertadas e o problema da inflação é maior, né, do que a gente imaginava, né? Então a gente ainda vê um viés aí para baixo da atividade econômica nos Estados Unidos e em outras áreas também do globo, né? Tanto Europa quanto China, que a gente também tem falado aí com um cenário um pouco pior, tá? E aí, vindo para a Europa, assim, eu gosto, me parece que assim, as coisas estão meio que se repetindo em lags diferentes. Então, como eu falei, o Brasil saiu na frente, né? A inflação já começa a melhorar, a gente está bem otimista, vou mostrar isso para frente. Estados Unidos, eu acho que está, enfim, começando a ter uma luz no fim do túnel, né, de que em algum momento a gente possa ver uma melhora mais significativa da inflação pela dissipação, né, desses dois choques que eu falei. Já na Europa, né, a situação é um pouco pior, basicamente pela parte da energia que lá não está aliviando, né? Como eles são muito dependentes aí do gás natural, quando a gente olha, o gás natural ainda está, né, em níveis aí bem estressados, acima de 300, como a gente pode ver nesse gráfico da esquerda, e com isso acho que tem dois efeitos. Um é que a desinflação lá, eu acho que ela está mais longe, né? A gente não consegue ver direito ainda onde vai fazer o pico, né? Os PPIs lá estão rodando super altos, então acho que assim, ainda tem uma pressão latente, mas o que acontece é que a gente também tem visto aí, por conta dos governos regionais, uma mudança, pelo menos uma tentativa de suavizar, né, esses impactos, o que faz sentido, né, dado que parece ser um impacto que, enfim, não é algo, não nos parece ser algo permanente, né, essa mudança de preço no gás natural, é muito relacionado aí com a questão da Rússia e tal, que deve se perdurar um tempo, mas acho que faria sentido suavizar esses impactos no preço do consumidor. A gente tem visto isso ao redor do mundo, mas aí é interessante que pode levar a uma nova questão, né, que é quanto isso daí, né, essa suavização que é agasalhada pelos governos, né, pelo lado fiscal dos governos regionais, o quanto isso daí pode levar também a um novo questionamento dos fiscais, principalmente dos países periféricos, né? E aí aqui só acho que uma nota é que o caso do Reino Unido, né, obviamente foi um caso bem extremo, né? O novo governo fez um plano fiscal assim muito expansionista, né? Acho que com um déficit assim inimagináveis. Isso daí trouxe uma grande reação negativa dos mercados, mas chama a atenção é que países assim que têm uma situação fiscal mais delicada, né? Aí eu não estou falando da Alemanha, por exemplo, que sai de uma posição bem confortável, mas países aí que têm um ponto inicial pior, né? Vão ser penalizados pelo mercado por causa da deterioração fiscal. E aí a gente se questiona países como, por exemplo, a Itália, que vai ter impacto fiscal e já sai aí de uma dívida, enfim, ao redor de 140% do PIB, se a gente não vai rediscutir, né, o lado fiscal aí na Europa, com efeitos dos spreads, por exemplo, dos países periféricos em relação aos países core como a Alemanha, tá? Então é algo que a gente também tem estudado, e só do ponto de vista de política monetária, né, apesar da Europa ter, enfim, crise energética, que assim, é inflacionária, porém ela é recessiva também, você tem a questão da guerra, enfim, parece uma região bem conturbada, por isso que a gente tende a não gostar do outlook para a Europa, mas para o ECB, né, eu acho que já deu bastante aí a cara que vai combater a inflação, e é engraçado que a gente, como eu falei, enfim, o Brasil está no fim do ciclo, né? Já terminou o ciclo de alta, os Estados Unidos parece estar do meio para o fim, né? A gente já começa, enfim, imaginar que perto dos 4,5 ele para, só que a Europa ainda não, né? A Europa parece que ainda está na primeira metade desse processo, e a gente vê discursos do tipo, a gente tem que levar para o neutro e depois ver, que são discursos, assim, é um discurso que a gente viu meses atrás do Fed, né? Então, me parece que o mundo está meio sequencial, e aí aqui talvez ainda tenha um viés de alta nas taxas de juros, né, pensando em política monetária, e talvez um viés de alta aí para juros mais longos por conta do lado fiscal, né, desses países periféricos. Tá? Então, aqui, acho que a Europa ainda num ponto atrás dos Estados Unidos
nessa corrida aí para ajuste monetário e, enfim, combate à inflação. Por fim, assim, não trouxe nenhum gráfico de China, a gente assim, não teve nenhuma informação nova, a gente está esperando para ver, né, esse evento político, né, a renomeação aí do Xi para o terceiro termo, e se tem alguma indicação de mudança de política, né, seja do zero caso Covid, ou mesmo a política em relação ao house. Né? A gente continua com a cabeça pessimista com China, chama a atenção que o mercado já está começando a trabalhar com PIB, né, abaixo de 3 esse ano, e a gente se questiona se essa volta rápida do PIB que está sendo considerada pelo mercado, alguma coisa entre 5 e 5,5, se de fato vai acontecer, ou se a gente vai continuar sendo surpreso aí com um drag do housing, né, impedindo uma recuperação mais forte. Né? Então, a gente se questiona se a gente pode ter uma China mais perto de 4%. O ponto geral é que você tem uma grande desaceleração global, né, que de fato assim, tem que acontecer para você conseguir desinflacionar o mundo. Né? Então, de certa maneira, é bem-vinda, né, no sentido de combate à inflação, mas o que acontece é que nesse concurso, né, de quem é o menos feio, parece que os Estados Unidos continua despontando aí como algo mais estável, né? Ainda que a gente esteja vendo uma probabilidade de recessão grande no começo do ano que vem, né, no primeiro semestre, quando a gente olha, bom, eles estão longe dessa crise energética, estão longe de enfim, problemas fiscais, longe de crise de housing, como na China, não tem política de zero caso Covid, então, assim, ainda parece um cenário propício aí no curto prazo para o dólar, né? E tem sido a visão da casa. Obviamente que o dólar mais forte ajuda o combate, né, da inflação nos Estados Unidos, mas piora no resto do mundo. E aí a gente começa a ver aí alguns países intervindo na moeda. Por exemplo, o Japão fez isso, né, que tem uma pressão grande de desvalorização do ien, dada a divergência de política monetária, né? O BOJ continua super dovish. Mas, enfim, e aí a gente está de olho para ver se existe a possibilidade, né, de ter alguma ação coordenada de intervenção no dólar, mas não nos parece, enquanto, né, não for do interesse dos Estados Unidos, né, que isso aconteça, né? Ou seja, o dólar forte ainda é do interesse do americano, porque ajuda a combater a inflação, então por isso que a gente não vê uma ação ainda coordenada nesse sentido. Em que momento essa virada do dólar forte pode acontecer? Talvez mais para o final do ano, quando o mercado começa a ver de fato, olha, falta mais 2,25 no Fed, você começa a ter uma visão aí mais clara de, né, numa luz do fim do túnel, talvez possa ser um momento em que a gente tenha um dólar mais fraco. No entanto, né, acho que o contra-argumento para isso é se a gente tiver num cenário de muito risk-off, de mercado reprecificando earnings de bolsa, porque vai ter uma recessão ano que vem, etc., você pode estar no modo de risk-off, aí você cai do outro lado do dólar smile e ainda seria né, uma fuga para o dólar. Então, está difícil de ver essa fraqueza do dólar, né? A gente continua aí vendo aí um cenário propício para dólar forte. Né? Então, a cabeça continua dólar forte, viés de baixo para ativos de risco de bolsa, dado, enfim, esse maior pessimismo aí com a atividade global, e aí nos juros, enfim, acho que tem que ser caso a caso, talvez, enfim, um pouco de fiscal, mas nos Estados Unidos a gente não vê grandes assimetrias, mas o Calabrese vai explorar melhor esses pontos, tá? Vindo para o Brasil, não, e aí só para terminar, então, acho que aqui é o nosso, né, mapa da mina, o campo minado, enfim, a gente continua aí vendo diversas coisas que a gente tem que monitorar, né, e enfim, tanto da parte geopolítica, mas também, enfim, fiscal agora na Europa, crise energética, guerra da Ucrânia, que né, não parece que está tão perto do fim. Enfim, acho que a gente tem que olhar aí com bastante cuidado aí, porque tem várias minas ainda no caminho, tá? E aí, vindo para o Brasil, queria gastar a maior parte do tempo falando um pouco sobre as eleições e a parte política, tá? Mas assim, o que eu acho da parte econômica, o que mais vale nota aqui é o nosso cenário de inflação, né? Já tinha mostrado isso acho, no nosso último call, no entanto, queria reforçar que a gente continua, né? A gente até revisou desse ano para 5,4, né? Mais baixo. A inflação, e continua havendo uma inflação mais baixa que o mercado para o ano que vem, né, em 4,1. Basicamente, assim, eu acho que tem essa reavaliação da inflação desse ano é importante para o ano que vem, né? A gente estava quase chegando à inflação de 10%, vai ser praticamente metade disso, né? Um pouco menos da metade. Isso daí vai carregar uma menor inércia para o ano que vem, né? Obviamente a gente teve, né, acho que o grande efeito nesse segundo semestre foi a queda
né, a redução de impostos, né, e a queda de preços de combustíveis, mas a gente também viu, né, o petróleo em reais caindo, né, então também ajudou. Como a gente está vendo um mundo fraco, né, então, a princípio, commodities em reais, né, não deveria incomodar, tá? E aí, assim, dito isso, quando a gente roda aí com um câmbio perto de 5,30, né, a gente chega nesse 4,1 para o ano que vem, e aí é interessante anotar, assim, o que faria o nosso cenário mudar, né? Só, basicamente, assim, nosso questionamento nosso cenário de inflação, que vai significar que a gente tem um cenário, enfim, mais otimista para o Banco Central começar a cortar já no final do primeiro trimestre, né, em março, isso daí poderia ser influenciado pelo cenário de eleição. A princípio, a gente acha que, obviamente, pode, né, mas ele é mais blindado, tá? Porque, basicamente, isso que poderia impactar logo de cara na inflação, né, de mais curto prazo, essa inflação de um ano à frente, um ano e meio, seria justamente o câmbio ou as commodities, né? Como a gente está tranquilo com as commodities aí, porque, enfim, o mundo continua esfriando, né? Assim, a gente fica imaginando, bom, pode ser que um cenário eleitoral pode levar o câmbio a 6, 7, não me parece que seria o caso mesmo, né, com o governo de esquerda, que a gente teria esse tipo de reação do mercado, inclusive porque, enfim, acho que o mercado veio bastante complacente aí com a agenda da esquerda, que a gente tem algumas dúvidas, né, e críticas em relação a ela, mas o ponto me parece que está com esse juro alto, né, a gente está relativamente blindado aí para ter um cenário entre 5 e 5,5, que te leva aí para né, esse range de 3,70, 4,30 de inflação, que parece bem ok, tá? E outra coisa, esse mood de inflação ele é muito autorregressivo. O que eu quero dizer com isso, né? Os agentes eles vão veem o que está acontecendo com a inflação no curto prazo e vão colocando isso daí para frente. E é interessante que o 12 meses, por um efeito base apenas, né, ele cai bastante aqui até junho do ano que vem. Né, esse negócio vai bater aqui a 2,70 na nossa conta, abaixo da meta. Né? Então, eu acho que tem um mood aí de inflação que está meio que no piloto automático que vai acontecer, tá, independente da eleição. Então, é uma coisa que a gente também aí gosta. Mas vindo para a parte de eleição, né, a gente passou um bom tempo aqui, né, eu mostrei esse gráfico da esquerda, argumentando que tinha tudo para o Bolsonaro melhorar a avaliação dele e logo a intenção de voto ao longo do tempo. Né, e basicamente esse modelo usa, enfim, o sentimento econômico, né, então a taxa de desemprego caindo, a inflação caindo para caramba nesse semestre, tudo indicava, bom, esse vai ter uma melhora da aprovação. E logo você teria, né, um estreitamento do que estava acontecendo no gap entre Lula e Bolsonaro. O que a gente viu ao longo do mês passado foi essa visão sendo, né, desafiada o tempo todo, porque, né, se a gente olhar aqui esse agregador de pesquisa, o que a gente viu foi que o Bolsonaro, né, ficou ligeiramente pior e o Lula começou a aumentar o gap, e a gente se perguntava o que estava acontecendo, por que esse modelo quebrou, e as pesquisas não confirmavam, né? Mas passou que no final, né, as pesquisas que estavam erradas e não estavam pegando, né, a onda bolsonarista que a gente viu. Tá? Então, acho que a primeira coisa aqui eu estou pegando, né, IPEC e Datafolha, que são as mais, eu acho que tradicionais, no entanto, as que mais erraram para o cenário, principalmente na parte do Bolsonaro. Tá? Então, aqui, votos vários, a gente tem essa surpresa aí positiva que só foi identificada nas urnas. Né? Então, a gente brinca, né? Porque as pesquisas não vêm, as urnas sentem. E é interessante que isso não aconteceu só no âmbito presidencial, né? Não foi só para o Bolsonaro e tal. A gente viu de uma maneira assim, bem abrangente, né, na maior parte dos estados, uma grande onda bolsonarista, né? Pode ser anti-PT também, mas bolsonarista porque muita gente ligada ao governo, ligada ao presidente Bolsonaro, teve votações assim surpreendentes. Né? Então, São Paulo é um caso deles, né? Rio Grande do Sul também, assim, ninguém estava vendo o Onyx tão forte, né? O Mourão sendo eleito senador, aqui em São Paulo, né? O Marcos Ponte, né? O astronauta, levando aí o Senado, que, enfim, bem acima do Márcio França, que nas pesquisas sempre estava na frente, o próprio Tarcísio, né, veio bem mais forte. Então, assim, teve uma onda bolsonarista. E quando a gente olha, isso tem algumas consequências. Né? Tudo isso, assim, acho que o primeiro turno tem várias consequências. Né? Acho que, nos atendo aqui a parte presidencial, acho que a primeira coisa é que, assim, pelas pesquisas que a gente via anteriormente do primeiro
turno, né? E, enfim, nosso call ali de que não estava tendo estreitamento, né? A gente estava perdendo aí, ou pelo menos reavaliando para baixo as chances do Bolsonaro ser reeleito, né? Obviamente, quando a gente vê esse estreitamento mais forte, eu acho que essa mudança ainda essa mudança de probabilidade tem que acontecer, eu acho que o mercado reagiu a isso, tá? Mas acho que não a só isso, eu acho que as eleições para o bolsonarismo ou para a direita, elas foram, de certa maneira, vitoriosas, enfim, tanto pelos estados, como também, principalmente, pelo Congresso, né? E eu acho que isso daqui é relevante porque houve essa consolidação, né, de um Congresso mais à direita. Quando a gente olha a configuração de direita e esquerda, ela não mudou tanto, mas a gente viu que dentro da direita, né, a gente viu uma galera ainda mais à direita, e isso daí eu acho que é uma consolidação boa, por dois sentidos. Um se o cenário do Bolsonaro reeleito acontece, ele vai ter um Congresso ainda mais a favor dele, facilitaria ele avançar nas reformas como, enfim, ele veio avançando ao longo do primeiro mandato. O segundo em casos com o Lula, você tira um pouco de cenários extremos. E aí o que eu falo como cenário extremo basicamente, por exemplo, a campanha petista sempre fala da Espanha como exemplo na reforma trabalhista. A Espanha está colocando um imposto sobre grande fortuna. Isso daí poderia passar no Brasil, se a gente fosse para uma esquerda um pouco mais radical? Me parece que esse Congresso nunca aprovaria isso. Assim, então acho que essa consolidação ela é positiva para o país, porque evita cenários extremos, mas a gente também não pode se enganar que isso daqui não é salvaguarda para tudo, né? A parte de aumento de gastos, de qual que vai ser a nova âncora fiscal, isso depende muito do executivo, né? E aí o que nos preocupa é que a gente lê o que a campanha do Lula e ouve o que na campanha do Lula está falando, e isso nos preocupa um pouco, tá? Mas, de qualquer forma, eu acho que você não ter tido uma onda de esquerda, né, você continuar um Congresso mais conservador é uma boa notícia para o país para evitar aí, mostra uma sociedade menos propícia aí a aventuras econômicas, tá? No entanto, o executivo ele tem muito poder aqui no Brasil e a gente tem que avaliar isso, tá? Vindo para enfim, agora o ponto o que vai ser desse segundo turno, né? E assim, na nossa cabeça está mais equilibrado, assim, é difícil dar uma probabilidade, mas se antes a gente estava jogando a toalha e parecia ser 80% Lula contra 20% Bolsonaro, agora parece algo mais 60-40, e aí é interessante que, assim, hoje saiu o Poder Data, né, que foi uma das pesquisas que eu acho que, enfim, comparado com as tradicionais, errou menos, né, e aí a gente vê um cenário relativamente apertado, né, obviamente quando a gente faz a contabilidade dos votos válidos, e assim, a gente vê que o Bolsonaro precisa arranjar 6 milhões de votos, o Lula, né, é menos de 2, parece um caminho mais fácil para o Lula, né, chegar nos 50% mais um. No entanto, me parece que o Bolsonaro chega com um momento melhor, a campanha dele parece que está, né, ajustando o discurso, e me parece então que vai ser um jogo mais jogado e a gente tem que acompanhar aí como que vai ser a trajetória da campanha para frente. E aí é interessante porque assim, a gente vê, né, muitos falou, o Nordeste é muito petista, isso que jogou contra, mas assim, comparando o que o Bolsonaro teve no primeiro turno do ano passado, o que ele teve no primeiro turno desse ano, ele manteve aqui o Nordeste, né, até ganhou um ponto. Onde ele está perdendo, e aí, enfim, ele perdeu o apoio aqui Centro-Oeste, Sudeste e Sul, onde é a base dele, né? E aí, principalmente o Sudeste é o que mais importa, né? Porque é o mais relevante aí, em termos de eleitorado, né? Ele perdeu um apoio aqui que ele deveria tentar recuperar, né? Então, e é engraçado que quando a gente olha na votação para para o governador, para senador, tal, assim, a direita, né, foi recompensada. E isso daí não está se traduzindo em votos, né, tão fortes para o Bolsonaro, porque ele tem uma rejeição maior. Eu acho que ele teve, né, problemas aí enfim, durante a pandemia, etc. e tal, que ele gerou uma rejeição maior para o lado dele. No entanto, assim, o foco parece, o campo de batalha para o segundo turno parece ser o Sudeste, em que o Bolsonaro, assim, tem um eleitorado lá que já votou nele, que é mais centro-direita, mas está com, né, um pouco mais arredio aí com a rejeição a ele. Assim, olhando um pouco do que o Bolsonaro tem feito até agora, né, nesse comecinho aí de campanha para o segundo turno, ele tem adotado, trazendo o discurso mais para o lado conservador, né, e aí esse é um discurso difícil para o Lula brigar nesse lado, e o outro é na pauta econômica, tá? Na pauta econômica ele
tem muito para mostrar, a gente tem, enfim, dito que a despeito de tudo que foi feito no fiscal desse ano, que foi ruim, né, eu acho que atropelou aí regras fiscais importantes, mas quando a gente olha o balanço do governo Bolsonaro, é um governo que avançou aí em reformas para o lado correto, né, avançou para frente, e do outro lado, né, a gente tem o Lula com um discurso ruim, assim, por mais que eu acho que assim, estrategicamente o Lula deveria caminhar ao centro, né, ele não fez até agora, então acho que é meio nesse vácuo que o Bolsonaro vai tentar trabalhar, no sentido de que, pegar o discurso dele, foi, entendo que tem um sentimento de mudança, cuidado para a gente não mudar para pior, né? Então a economia que entra justamente nesse gancho, obviamente existe um terrorismo de Venezuela, etc e tal, a gente não acha que tenha, né, chance de um cenário tão drástico assim, mas do ponto de vista de retórica, parece que vai ser para esse lado que a gente deva ver, tá? Dado que o Sudeste é né, eu acho que o foco aí, o centro da batalha, eu acho que o Bolsonaro começa recebendo apoio, né, de importante, né, um apoio importante, né, dos governadores do Sudeste, enfim, Rio de Janeiro, Minas, e obviamente o Tarcísio já estava com ele, mas teve o Rodrigo Garcia, né, e que deve trabalhar aí junto com as prefeituras. Então, assim, pelo menos o apoio político dele começou bem aqui no Sudeste, onde ele teria que tentar virar. Isso vai ser suficiente? É difícil dizer, por isso que a gente tem que ficar acompanhando aí as pesquisas, tentar acompanhar as pesquisas que mais acertaram, né? E do outro lado, né, parece que o que a gente olha da campanha do PT, parece que eles não encaixaram ainda qual que vai ser o discurso, né? Então, estão meio batendo cabeça. Então, é engraçado que, assim, o body language, né, se eu posso dizer assim, das campanhas está diferente, né? O pessoal do Bolsonaro mais animado e a campanha do Lula ali meio batendo cabeça, tá? Então, acho que isso aqui pode ser um pouco mais sintomático aí de que a gente tem um jogo ainda para ser jogado. Dito isso, acho que a última coisa que eu queria dizer, né, então acho que assim está em aberto, mas acho que a reação do mercado pós as eleições, acho que também confirmou um cenário nosso de que não dá para falar que Lula e Bolsonaro, os governos são compatíveis, quase a mesma coisa, assim, eles são muito diferentes, e eu acho que o mercado, apesar do discurso às vezes ser mais complacente, né, com o lado da campanha petista, né, pelo que eles falam, e, enfim, ninguém dá muita bola, mas no final o mercado reagiu bem positivamente, né, muito pese que o mundo também estava bem nessa segunda-feira, mas o mercado reagiu, o Brasil outperformou bastante com esse aumento de probabilidade de um cenário Bolsonaro. Obviamente que o Congresso também pode ter feito preço, mas acho que está claro de que o mercado precificaria os ativos de maneira melhor com um governo Bolsonaro, que a gente concorda, porque a gente, assim, quando a gente coloca os dois cenários, se o Bolsonaro é eleito, ele é eleito nas costas de uma economia melhor, isso daí daria uma força maior para o Paulo Guedes, e a gente avançaria e tem um Congresso que, de certa maneira, seria mais fiel ao presidente, e, por outro lado, quando a gente olha o lado do Lula, assim, é um discurso bem complicado, e aí o melhor cenário que eu vejo, né, o pessoal da Faria Lima falando, bom, não, Lula não vai fazer tudo isso que ele está falando. Então, assim, o melhor cenário que a gente pode colocar de Lula é ele não dar muitos passos atrás, né? Enquanto no outro a gente tem um cenário que ele pode e deve avançar à frente, talvez abraçar essa agenda de privatização de maneira mais, enfim, importante, etc. Então, a gente acha que são muito diferentes os cenários. Significa que o Lula vai ser uma desgraça? Acho que não necessariamente, né? Ele consegue, enfim, acalmar o mercado, talvez ele tenha que caminhar para o centro de qualquer maneira depois, né? Ele não vai chegar estragando o governo logo de cara. No entanto, assim, o discurso tem sido ruim e eu acho que o upside do Bolsonaro reeleito para o mercado seria muito maior, né? Porque, enfim, não sei se hoje com Lula a privatização da Petrobras é zero, né? O Banco do Brasil é zero. Com o Bolsonaro não vai ser zero. Talvez não seja majoritário, mas se for 20%, você teria que colocar isso na conta e seria um cenário, enfim, mais significativo. Ainda que os dois, por exemplo, no fiscal também tenham que discutir, né, uma nova regra fiscal, me parece que uma regra fiscal do Bolsonaro teria menos aumento de gastos do que a do Lula, né? Então, colocando na balança, me parece que tem mais upside vindo aí de um possível governo Bolsonaro, mas a gente, enfim, acompanha aí ao longo do mês como que vai se configurar a dinâmica das eleições, tá? Bom, da minha parte é isso e eu passo agora para o Calabrese continuar nosso call. Luiz, boa tarde a todos. Começo minha parte. Antes de entrar
na parte de attribution e da carteira do fundo. Acho que de mencionar, e quando a gente olha esse mapa de campo minado do Wix, que a gente teve algumas evoluções interessantes aí. Acho que no caso da guerra, a história se inverteu um pouco, né? E a gente está tendo agora a Ucrânia passando por uma sequência de vitórias, conquistando de volta boa parte do território que ela tinha perdido. A Rússia apelou com alistamento de parte da população, isso gerou uma avaliação muito negativa lá. Acho que hoje só 40 e poucos % ainda apoiam a guerra. Isso começou em 90, né? Então, vamos ver aí, mas acho que essa situação da guerra hoje está, assim, do ponto de vista convencional, a Ucrânia teria todas as condições de retomar o território, mas a gente não fica só no convencional. A Rússia tem usado aí uma retórica de ameaça nuclear, então isso coloca aí um risco de cauda que a gente considera muito pequeno, né? A gente não consegue ver como ela, no médio prazo, possa se beneficiar de uma atitude extrema dessa, mas esse tem sido a retórica como assim, último recurso de tentar segurar um pouco esse avanço. E eu acho que a Ucrânia assim, não tem muita alternativa, vai continuar avançando, vai aproveitar esse momento, não vai parar, justamente porque o outro lado está com essa retórica. Outro desenvolvimento interessante, e também ligado aí a esse problema da guerra e essas restrições do lado energético na Europa, é que parte, isso a gente acho que comentou no call passado, parte do problema do custo de energia está virando fiscal, né? Os governos estão assumindo para si a partir de um certo ponto esse upside do preço da energia, mas a Inglaterra, como o Wix falou, foi com muita sede ao pote, essa nova primeira-ministra capeou no nível baixo e, portanto, abre aqui uma perda fiscal que não dá para saber qual é, porque quanto maior o preço de energia, maior o rombo fiscal que vamos dizer, que esse congelamento para a população dos preços de energia causaria, e, ao mesmo tempo, está com um programa de corte de impostos, né? Então, tudo isso gerando aí uma piora fiscal grande e que não, assim, hoje, porque ela é variável em relação ao preço da energia. Então, uma piora fiscal que você não consegue mensurar. E acho que isso, numa economia que sim, já está com déficit fiscal, está com déficit de contas correntes muito grande, né? Os famosos déficits gêmeos, passou a ser tratada como um emergente. Assim, o que a gente viu na semana do anúncio foi uma reação brutal, né, no mercado de títulos ingleses, que chegaram a movimentos assim, na semana de 200 basis points de abertura de taxa, e que obrigaram o Banco da Inglaterra a intervir no mercado, comprando papel para tentar estabilizar o mercado, porque o mercado ficou disfuncional, né? Isso nós estamos falando de uma economia que é G5, era G5, passou agora a G6, foi ultrapassada pela Índia, mas é uma economia importante e que tem aí, assim, desde o Brexit, se metido em confusões do lado político e econômico e vem se desestabilizando, tá? Finalmente, a China, que a gente, quer dizer, agora estamos aí na Gold Week, é uma semana inteira de feriado, mas está se aproximando ali o Congresso do Partido Comunista. Acho que isso é importante também, porque tem sido uma preocupação nossa essa história. A gente acha que essa política do Covid-0 está sendo assim, muito, muito ruim para o crescimento, para a atividade chinesa, e isso acaba assim, prejudicando o resto do mundo também. Embora, como já falamos aqui outras vezes, a gente não acredita assim, que a vida da China vai voltar a ser o que foi nos últimos 10, 20 anos. Acho que o mundo vai dar um hard time para a China daqui para frente. Aliás, acho que o mundo entrou numa dinâmica de cada um por si, né? E falo isso para abordar o próximo tema, que é o mercado de moedas, de câmbio, em que esse aperto na política monetária e na liquidez
do mercado americano está fazendo com que o dólar assim, atinja patamares, em alguns casos, o mais alto em 30, 40 anos, aí, dependendo da moeda, ou seja, uma valorização muito forte do dólar, o que acaba sendo bom para o Fed, no sentido de que a moeda forte ajuda a estabilizar a inflação, que é agora o objetivo dele, mas, como contrapartida, ajudando a piorar a situação dos demais países, né? Os países em que as moedas estão se desvalorizando 4%, 5% no mês, como aconteceu em setembro, vários, desvalorizações em torno de 20% em alguns países, tipo Japão, Noruega, assim, tudo isso acaba causando uma dificuldade adicional para esses outros países lidarem com o tema da inflação, né? Portanto, a gente começa a ver mais e mais bancos centrais atuando no mercado, né? Sim, a gente já tem pelo menos 6 aí que já fizeram intervenções: o Japão, Coreia do Sul, Índia, o próprio Chile, a Suíça, a República Tcheca, o Brasil de vez em quando, ou seja, isso vem aumentando, só que normalmente para esses países venderem dólar no mercado, eles precisam se desfazer de papéis americanos, né? Esse dólar não está na conta, esse dólar está investido em papéis. Isso ajuda a aumentar um pouco essa turbulência que o próprio mercado de juros americano, de Treasury, está passando, né? Uma volatilidade muito acima do que tem sido o normal. Me parece, temos aí a semana que vem reunião no FMI, que concordo com isso, uma intervenção coordenada parece um pouco difícil, acho que a gente está aí com um modelo de um pouco cada um por si, mas talvez, e até por interesse do próprio governo americano de assim, não ter turbulência adicional no mercado de dívida americana, talvez ele comece a retomar aqueles programas de swap, em que ele dá linhas em dólar para os outros países, e eles aí talvez usem isso para tentar dar uma estabilizada nesse mercado. Mas, por enquanto, assim, muito conversa de mercado e nada assim de muito concreto. Vamos ver a semana que vem se vem novidades por esse lado. E, finalmente, também, dentro dessa de cada um por si, a OPEC que decidiu cortar a produção em 2 milhões de barris, que é bastante, né? Eu acho que o mercado ele estava naturalmente apertado, agora com esse negócio da guerra piorou, obviamente com desaceleração deu aí uma equilibrada na demanda, mas o recado que vem é que a OPEC não quer esse preço abaixo de 90, provavelmente gostaria de ver em torno de $100, né? Então, é um preço que acaba sendo bem alto, embora o que a gente acha é que esses 2 milhões, na realidade, seriam talvez 1 milhão, porque tem vários países que não estão conseguindo produzir o que deveriam, né? O que foi nesse aumento de produção que foi feito gradualmente, depois que os preços dispararam, muitos países não conseguiram entregar, então também eu acho que não vão cortar, e esses 2 milhões na prática vão virar 1 milhão, mas isso gera aí uma sustentação no preço do petróleo. Dito isso, eu acho que comentar um pouco aí do que aconteceu no mês passado. A gente, como vem com essa visão um pouco mais, cadê a attribution? Defensiva, veio aí com uma posição vendida em bolsa, na bolsa lá de fora, né? A gente acha que não só essa conjuntura de aperto monetário, retirada de liquidez, tudo isso não é um ambiente que propício para ativos de risco e para o mercado de bolsa, principalmente. Então, essa posição acabou aí sendo a posição que funcionou o mês passado, né? Foi um mês em que a bolsa, o S&P caiu em torno de 9%, o Nasdaq caiu um pouco mais, 10,5%, e isso aí, no final, acabou ajudando um pouco a carteira e a compensar as demais estratégias que não andaram bem. Parte de bolsa local, a gente não tem nada, assim, ficou esperando um pouco. Assim, 2 razões por não ter posição aqui. Uma
esse problema da eleição, né? Porque para nós o cenário com um governo com o outro é bastante diferente e, portanto, assim, se der um cenário do governo que a gente acha que tem uma agenda pior, as ações acabam tendo que refletir isso. Do outro lado, obviamente, se acontecer aí o que hoje é o cenário com uma probabilidade um pouco mais baixa de ter o governo com a agenda melhor, os preços também teriam um upside grande. Mas quando a gente compara aí em relação aos próprios ao histórico, né, dos indicadores de Equity Risk Premium e Price Earnings, a gente vê que no caso dos Estados Unidos, do S&P, o Equity Risk Premium ele está muito abaixo da média histórica, né? E para ele voltar para a média, ou seja, o yield embutido no earning das ações sobre o yield do Treasury de 10 anos, ele está muito baixo e deveria, para ele voltar para a média, as ações teriam que reprecificar para baixo. Isso aqui teria, só para voltar para a média, em torno de 13% ainda de downside. Então, isso nos deixa assim, um pouco confortáveis no short bolsa. Uma parte foi reduzida porque a gente tinha targets de preço, esses targets foram sendo atingidos. Hoje a gente tem em torno de metade da posição que carregou em relação ao mês passado. Com relação aos múltiplos, acho que isso já voltou para a média histórica, né? Então, nós estamos trabalhando aí no S&P com múltiplo um pouco abaixo de 16 já, o que reflete bem aí o que tem sido assim, os múltiplos nos últimos 5, 10 anos. A única, assim, que talvez um ponto importante a salientar é que mesmo esses múltiplos, eles são baseados em earnings que talvez tenham que passar por revisões, né? Aí vai depender um pouco do que acontecer com a economia após esse aperto que o Fed está promovendo, porque se for só um soft landing, está ok. Eu acho que os earnings que estão projetados aí estão mais ou menos em linha com o que poderia se esperar se você não tiver uma recessão. Se tiver uma recessão técnica, ou seja, a recessão leve, tem algum ajuste a ser feito nos anos das empresas, e aí isso puxaria o múltiplo para baixo se os preços se mantiverem no nível atual. Se for uma recessão mais forte, aí sim você teria um ajuste maior para acontecer. Hoje, o nosso cenário é de recessão leve, tá? A gente acha que ele vai ter condição de meio que dar uma pilotada e evitar uma contração muito grande. Falando em Fed, a gente vê essa curva como bem precificada hoje no mercado, né? Como o Luiz falou, a curva já projeta ali uma taxa fazendo pico em 4,5, me parece que está em linha com o que ele vem sinalizando. Obviamente, hoje em dia, o que os bancos centrais falam tem que ser sempre levado com um pouco de uns grãos de sal aí, porque eles mudaram muito ao longo do tempo o discurso, porque foram sendo atropelados pela realidade. Mas eu acho que assim, esse 4,5 que eles estão sinalizando parece, e que está na curva, parece justo. E, portanto, aqui, né, a gente estava com um target de 4 e por 10 anos achava que ele ia ficar em torno de 3, mais ou menos meio. Aparentemente, ele vai ficar em torno de 3,5, mais ou menos meio, né? Então, ele foi acima desse o que para mim era a parte de cima do range, 3,5, chegou a tocar em 4, 3,99, voltou agora um pouco. Eu acho que vai ser o novo centro desse range, 3,5, mas diria que a precificação na curva americana, assim, ela foi mais ou menos para onde tem que ir, vai ficar balançando aí, justamente porque o mercado tem estado volátil e às vezes vem dados que divergem muito do que tem sido a expectativa, que foi o caso do último CPI. Tá? Então, falando um pouco da posição, que a gente entrou o mês, era numa posição com essa teoria do Rand aplicado no juro americano, tomado no juro europeu. Ambas curvas subiram, mas a americana acabou subindo mais, e isso explica um pouco
quando a gente olha ali global rates, contribuição negativa da estratégia. Hoje, o que a gente mudou um pouco a posição, a gente continua com a parte tomada Europa e o setor é aí o 2 anos, né? A inflação lá está muito alta, então eles estão com esse dilema, inflação muito alta, porém a economia sofrendo mais, até por causa do problema da guerra e da energia, etc. Mas eu acho que, assim, no final não dá para ficar com o juro onde está, com uma inflação que está rodando perto de 9%. A parte americana, a gente desmontou hoje, meio que o aplicado passou da curva US para a curva de cupom cambial. Então, daqui a pouco eu volto para comentar o cupom, mas é um pouco isso. Tomada Europa, recomeçamos a remontar alguma posição tomada no Japão também, né? Porque a impressão que dá é que até a moeda começou a já gerar algum incômodo, ele já começou a intervir na moeda, a inflação já está rodando em torno de 2,8%, o desemprego está em 2,5%, está muito baixo, está apertado, então talvez você consiga, o banco, o BOJ, seja obrigado a mexer um pouco nesse controle de curva que eles fazem antes do tempo. Já foi nossa aposta lá atrás, o BOJ peitou, disse que não, agora a gente acha que dá para começar a remontar um pouco essa estratégia. Então fica-se tomado Europa, tomado Japão, aplicado cupom cambial aqui, e que também era uma posição no mês passado que vinha aplicada e acabou sofrendo, o cupom abriu basicamente 70, 80 pontos na curva inteira, o resultado foi mitigado por algumas posições de curva, de trade relativo dentro além da nossa posição direcional. Então a gente tem duas posições que se destacam, uma é na parte longa da curva, um flattener do 31 com 36, tanto em termos nominais como spread versus a curva de LIBOR, eles estão com uma distorção que nos parece grande, e aí a gente mantém essa posição ajudou um pouco, e a outra é uma posição de inclinação na parte mais curta, aí, no janeiro 23 com janeiro 24, também nos parece que tem aí alguma distorção que deveria ainda contribuir um pouco para a posição, além desse direcional que tá aplicado aí, mas que não está muito grande, tá? A posição já foi maior, hoje ela já está mais reduzida, tá? Depois a parte de commodities, quer dizer, não mudou muito. A gente, na verdade, a parte comprada em petróleo segue, né? E foi um mês ruim para petróleo, que caiu 11%. Porém, a gente parte também conseguiu mitigar via uma posição vendida em ouro, né? E o ouro, porque o racional é muito, para nós, o ouro ele é sempre muito correlacionado com o juro real americano, negativamente, né? O juro real sobe, o ouro cai, e foi o que aconteceu. Ele caiu 3%, obviamente não o suficiente para cobrir toda a queda do petróleo. E essas posições continuam, tá? A gente continua comprado em petróleo e vendido no ouro. Na renda fixa aqui no Brasil, o resultado foi de lado, o pré compensou um pouco com a parte de inflação, mas aquela posição que a gente vinha comentando de venda da inflação até o fim do ano, essa agora está liquidada mesmo, né? A gente veio diminuindo, agora essa posição está zerada, sobrou aí um pouquinho de aplicado juro real na parte mais curta, na B24, e no pré um pouquinho também entre o pré 24 e o 25. Tem bastante corte na curva, mas a gente vê aí esse juro em torno de 10,5, 10,80, contra uma inflação que a gente está abaixo de mercado, está com 4,10 para o ano que vem, então deveria, assim, você ficaria com o juro real que nos parece em tudo mais ou menos caminhando, sem nenhuma loucura fiscal, um juro real que parece que vai ter que
ter condições de cair um pouco, passado sem certeza das eleições e tudo mais. Tá? E depois, finalmente, assim, a parte de moedas, que aí foi um pouco o real, né, que acabou apanhando 4,5%, que tinha alguma coisa de real vendido, e um pouco o dólar, só que assim, o net acabou negativo no dólar quanto outras moedas, mas assim, as moedas, tiveram algumas moedas que deram ganho interessante, foi a nossa posição vendida na moeda chinesa, que se desvalorizou mais de 3% mês passado, na moeda da Turquia e na moeda da Polônia. Todas essas aqui são vendas contra o dólar e a gente continua com essa posição. E no caso das moedas que acabaram gerando perda, uma foi o CAD, acho que no final ele acabou sofrendo um pouco mais do que eu esperava, acho que também por conta do petróleo, né, dado que é uma commodity importante para o Canadá. O franco suíço, que foi uma coisa muito pontual, muito no final do mês, assim, e muito ligada aí a problemas com um dos dois grandes bancos suíços ali, que teve um período turbulento para suas ações, e acho que isso assim, acabou gerando algumas preocupações que acabaram batendo na moeda, tá? Mas a gente continua gostando da posição de franco suíço. E a terceira foi o pound, justamente quando aconteceu toda aquela bagunça. A nossa visão é que assim, o pound vai sofrer mais ainda do que tinha sofrido. Ele se recuperou um pouco quando o Banco Central passou a intervir no mercado de dívida, mas essa intervenção acaba agora. Tá? Então, a gente acha que essa moeda vai voltar ao seu movimento de perda de valor aí no tempo. Basicamente, hoje a posição, assim, a gente tem mais posições cruzadas, né? Tem o franco suíço está contra o euro, o pound está contra o CAD, e depois tem uma posição que a gente já carrega há algum tempo, que é vendido no dólar da Austrália contra o dólar da Nova Zelândia. E na parte direcional mesmo, a gente continua com China, vendido Turquia, vendido Polônia, e agora a gente também fez um pouco de dólar contra Taiwan, né? Porque também aqui é um pouco de risco de cauda geopolítico, mas um país que depende muito da China também. Nosso olhar um pouco mais preocupado com a China nos leva a estender isso para Taiwan também. E, finalmente, o sistemático, assim, um pouco do que aconteceu no mês anterior, um mercado com uma volatilidade muito acima do que tem sido histórico, acaba fazendo com que o algoritmo sofra alguns percalços. Então, até que o mercado se estabilize um pouco mais, a gente reduziu bastante a parte sistemática, né, perto do que vinha rodando. Hoje ela está muito mais reduzida e a gente só vai voltar a aumentar a parte sistemática a hora que o mercado estiver um pouco mais estabilizado vis-à-vis a calibragem dos modelos todos. Tá? Acho que basicamente é isso. A gente vai ficar aí à disposição se tiver alguma pergunta. Oi, gente. Nós temos algumas perguntas aqui, sim. Eu vou compartilhar com vocês. A primeira pergunta aqui do nosso participante, Arnaldo. Existem aspectos ou fatores da política ou economia nacional para os quais as eleições passam a ser um não evento? E aí ele colocou um complemento, né? Ou seja, não importa quem ocupar a presidência, o time de gestão aqui da GARD tem uma convicção de qual rumo para a economia ou política e até para os mercados. Eu acho que, como eu falei, eu acho que a posição ou o aspecto da economia que está mais blindado é a queda da inflação e, portanto, esse nosso cenário de política monetária. Né? Então, acho que ali, da nossa cabeça, independente de quem vier,
assim, esse cenário está meio garantido, desde que a gente não tenha um cenário disruptivo, que não é nosso cenário para nenhum dos dois, né? Uma coisa que a gente tem, enfim, está começando a discutir agora é que depois de 6 anos de reformas, né, e assim, a gente tem uma lista imensa, né, que a gente pega desde o governo Temer até o governo Bolsonaro, seja as grandes reformas, mas seja as reformas, né, as grandes reformas trabalhista, previdência, seja as reformas micro, seja autonomia do BC, digitalização do governo, marco de saneamento, da liberdade econômica. Enfim, tem várias coisas, mas tem uma grande também que para a gente é super relevante, que eu falei no último call, que é a parte da saída do governo, né, da economia. Isso geralmente gera um drag, né, no começo, mas depois é super bom, e a gente vê isso no BNDES, por exemplo, que chegou a ter mais de 600 bi na sua carteira, hoje caiu praticamente pela metade, o mercado privado de títulos que bombou, né? Mais de 700 bi em títulos privados. Isso daí para a gente são os recursos da economia indo para setores, empresas mais produtivas, as estatais estão melhores, os fundos de pensão das estatais também estão alocando dinheiro de maneira mais racional. Tudo isso nos indicaria um grande ganho de eficiência da economia, o que tenderia a se refletir no crescimento à frente, né? Talvez a gente até teria visto isso se não tivesse tido uma pandemia no meio, e talvez seja até uma das que eu falei no último call, né, que é uma das explicações por que a atividade tem vindo melhor, né? Uma pena que quando a gente olha a parte a campanha do Lula, você tem alguns retrocessos, no entanto, parece que, na minha cabeça, os benefícios disso à frente vão acontecer independente de qualquer um dos dois, né, porque você tem meio um push de tudo que foi feito, né? O triste será se a gente retroceder e não avançar nisso daí. Então, para responder, talvez o cenário de crescimento, se você não tiver nenhuma coisa disruptiva no fiscal, o cenário de crescimento seja bom ou melhor do que o mercado espera à frente, independente de qualquer um dos dois, obviamente sempre com um upside maior, que a gente já colocou sobre o que a gente acredita que seria o governo Bolsonaro. Eu acho que assim, as grandes diferenças de agenda são várias, mas quando você vai vir com uma agenda que é um pouco mais funcionário público, salário mínimo, aumento real de salário mínimo, mais interferência de bancos estatais, fazendo um crowding out do setor privado, acho que tudo isso vai acabar gerando mais tributação e, portanto, você vai tirar aí de novo de potencial e volta para aquela coisa de país que cresce pouco, engessado, pesado, etc. Eu acho que o outro lado joga para você assim deixar a estrutura mais enxuta, mais coisa para mais mercado, né, no financiamento de empresa, mais mercado de capitais para as estatais. Acho que muda isso, muda talvez o grau do potencial de crescimento, e aí você tem que refletir isso no preço dos ativos, né? Então, talvez não seja um caos, né, mas eu acho que os preços têm que ser diferentes. O upside é maior com uma agenda do que com a outra. Perfeito, Calabrese. Vou emendar uma outra pergunta aqui para você. Como você avalia o atual nível de aperto das condições financeiras globais e se é suficiente para que os bancos centrais comecem a pesar riscos nos mercados, além da inflação e desemprego? As condições financeiras, o nível de aperto está assim, o mais alto aí desse período recente, desde que começou esse processo todo, e eu acho que assim, ele vai começar a produzir seus efeitos, né? Então, a gente sabe aqui, como no caso do Brasil, a gente tem que lidar com inflação com mais frequência do que lá fora. Lá eles estão um pouco enferrujados, mas sim, o aperto funciona, o aperto de juros funciona, mas você tem um lag aí, né? Tem um período em que isso chega na economia e vai chegar no mercado de trabalho, mas a gente já vê, hoje a General Electric anunciou o fechamento de não sei quantas vagas, etc. Então, vai chegar. Eu acho que, como falei, não espero que o Fed siga apertando até a inflação vir para 2%, justamente porque isso tem um lag, então eu acho que ele leva rápido agora para os 4 e pouco,
como ele vem sinalizado, e vai dar uma parada para esperar para ver se isso vai chegando na ponta, né? E deve chegar. Eu acho que o aperto já está sendo assim o suficiente para você tentar trazer a atividade para baixo, de preferência sem gerar uma recessão um pouco mais profunda. Acho que por isso eles vão se dar o tempo para esperar alguns efeitos acontecerem. Obviamente, se a gente começar a ter muita surpresa negativa, seja do lado da inflação, seja do lado do mercado de trabalho, mas não parece ser o caso, tá? A impressão que a gente tem é que você já começa a ver em diversos indicadores os efeitos desse aperto de condições financeiras entrando na atividade, entrando na economia. Tá? Só para complementar, a gente também monitora bastante o discurso, né, principalmente no Fed, né, que eu acho que o mercado começou a trazer um pouco, será que vai ter uma pivotada, vai precisar pivotar? O que a gente notou é que até agora o discurso continuou bem duro, então eu acho que o Fred ainda está querendo ver para crer nessa desaceleração, mas, enfim, também coloquei isso no começo. A gente acredita que assim, funciona, né? Se sobe a taxa de juros, o negócio funciona, uma hora cai. No entanto, eu não acho que essa pivotada é para agora, eu acho que ele está disposto a manter as condições financeiras apertadas para ver, né, e ter mais certeza que, de fato, vai acontecer essa convergência da inflação ao longo do tempo. Perfeito, Wix. Aí temos a última pergunta. Considerando a formação do próximo Congresso Nacional mais à direita, a aprovação de medidas de elevado impacto fiscal verificadas em 21, qual a avaliação de vocês sobre as contas fiscais no cenário de reeleição presidencial? Então, se a gente colocar na perspectiva contra a outra alternativa, nos parece melhor, mas ainda assim é uma trajetória difícil, né? A gente teve resultados bons de fiscal, né, mesmo com essas medidas que foram aprovadas desde da quebra do teto ano passado, como esse ano. Esse ano nos parece que foi uma coisa também, usando a desculpa da pandemia, né, a gente sabe que foi uma coisa muito eleitoreira. Em tese, a gente imagina que isso daí não deveria acontecer no ano que vem. No entanto, não está claro também qual que seria a proposta do novo teto. O que a gente viu foi o Paulo Guedes meio que deixando lá a equipe começar a ventilar umas coisas, né? Então, assim, não sei dizer qual que vai ser, de fato, eu acho que a regra adotada, mas me parece assim, você continua com os vetores, por exemplo, salário mínimo, só com ganho nominal, acho que a parte de... Você pode ter algum ganho de funcionalismo público mais contido, não existe nenhuma perspectiva de investimento público, né? Então, assim, acho que ainda na boca do caixa você consegue ir segurando, tá? O negócio é que você vai ter que fazer um waiver para caber os R$600 de Auxílio Brasil. Então, né, ambas as campanhas vão ter que lidar com isso daí para frente, tá? Então, a gente, enfim, vê um cenário aí ainda desafiador. No entanto, assim, quando a gente compara um com o outro, um é claramente melhor do que o outro, tá? Mas essa discussão é mais profunda. A gente vai ter que discutir aí novas regras. A regra que o governo, acho que assim, a regra que também está saindo do Tesouro, ela é complicada, né? Porque toda queda de dívida você já pode aumentar o gasto, né? Então você fica permanentemente com a dívida alta, né? A gente gostaria de reduzir a dívida até para caso você tenha um outro choque, você não, né, vá para 100% de dívida sobre o PIB. No entanto, e aí o que eu vejo o governo falar a gente vai tentar, o Paulo Guedes, né, na verdade, falar que a gente vai tentar fazer, não quer fazer via fluxo, ou seja, fazendo grandes primários, mas fazer via privatização, né? Então, pegar o estoque, o que a gente viu que é difícil, né? Então, enfim, acho que ainda tem água para rolar aí, mesmo no governo Bolsonaro. No entanto, acho que o Congresso está mais a favor dele, isso depois pode ajudar. E outra coisa que eu falei também, o Paulo Guedes acho que estaria bem mais fortalecido aí do que, enfim, ele passou o governo inteiro aí apanhando, mas no final a gente viu que ele foi resiliente e eu acho que ele estaria mais forte aí para o ano que vem, para o mandato seguinte. Perfeito, não temos mais perguntas hoje, então a gente encerra nosso webinar. Obrigada pela participação de todos e até o mês que vem. Obrigado.